Da nossa gravação. Sim, começando pela virtude da generosidade, a gente vai colocar um videozinho bem rápido, só para introduzir. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo na perspectiva do que vocês leram, né? Viram sobre a virtude da generosidade. Ah, colocou que não é possível compartilhar a tela. Tá, tudo bem. Deixa eu ver se é possível compartilhar só a janela. Ih, mais uma vez não. Agora sim, Meninas, dava pra ver alguma coisa, dava pra ver alguma coisa na sua tela. tava conseguindo, né? Só que ele tava me Tava, mostrando um negócio meio infinito, né? eu vi. Deixa eu ver aqui. Vou tentar a Você tá última usando vez. mais de uma tela, não? Não, não, eu tenho mais de uma janela Ah, aberta, tá. mas tela não, eu só tenho uma mesmo. Deixa eu ver aqui mais uma. Na verdade é janela, né? Deixa eu ver aqui. Deu para ver? Sim, agora deu certo. Pronto, então vamos lá. Então, assim, para ver esse vídeo na perspectiva, lembrando assim que a gente não está tecendo nenhum juízo de valor, né, sobre essa atriz, mas ela tem declarado assim, abertamente nas redes sociais a opinião dela sobre a maternidade, né? E a gente pode comentar sim sobre sobre o conteúdo do que ela fala. Eu não tô E o conseguindo Mara ver, já tá não. aparecendo alguma coisa pra você, porque pra gente aqui tá mudo e não tá Oi, não aparecendo. tá aparecendo a imagem? Não, tá não, tá Não, tá tipo aparecendo como se fosse congelado, né? e borrado, um pouquinho borrado, assim, dizendo Ah, clique pra tá. sair, tá a tela cheia. Pronto, agora tá ok, agora tá ok. Agora tá aparecendo ela. Agora tá assim. Deixa eu tentar voltar aqui última vez, senão aí a gente Pronto, acho que agora vai dar certo. Você dá play. me confirma se vai sair. Vai sim. Tá saindo, só não tá saindo o áudio. Ixi, aí agora complicou, porque tá saindo áudio para mim, né? Enfim, eu vou mandar para vocês. Mas dá pra ver pela legenda. Mas dá É, pra ver tem a a legenda do. legenda, isso. Opa, Agora. Só dá o play que a gente vê a legenda do vídeo. não, eu vou mandar rapidinho aqui, aí vocês podem dar uma olhadinha. Mas o principal é para ver a. Ixi, eu não posso mandar por aqui. Ah, colocar o meu áudio no mudo, é? Será, hein?
E aí, deu para ouvir, meninas? Não deu pra ouvir, Alô? não. Não, Deu mas pra, a deu pra gente ver a leu. legenda. Deu para ver a legenda, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Todo mundo tá entrando. Sim, enfim. O que eu queria, assim, é muito triste, né? Como ela fala da maternidade. Então, assim, eu acho que principalmente para as filhas dela é muito triste ouvir tudo isso, né? Ouvir a sua mãe falar dessa maneira. Mas sobre a perspectiva da generosidade, você pode ver, né, que ela, na verdade, tudo que ela disse que não gostava de fazer, ela fez pelas filhas dela, né? Ela engravidou, ela teve manchas, ela parou a carreira, ela fez tudo, né? Mas por que que nós não enxergamos virtude no que ela fala, no que ela fez? Pela tristeza que ela carrega, pelo sentimento de revolta, né? Você vê que não tem essa absoluta entrega, por mais que a gente, eu acho que ela se entregou à maternidade, né? Mas que talvez aconteceram situações em que praticamente minaram, né, toda a vida dela, provavelmente relacionada ao companheiro, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a gente parar para analisar, ela fez tudo que ela não gostava, né? E ela poderia ter levado tudo isso a um outro significado, né? Se ela tivesse exercido a virtude da generosidade, ela poderia ter mudado a forma dela de contar a própria história. E por que que eu coloquei esse vídeo? Porque eu acho que em alguma medida, algumas coisas que ela fala, muitas de nós pode se identificar, né? E que, ao contrário do que ela fala, a gente não deve validar esses sentimentos, né? Porque muitas vezes eles brotam da nossa falta de virtude, né? Da nossa falta de generosidade, do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, né? Que a gente já viu nas outras aulas que não era uma coisa boa, né? Então, assim, a gente tem que direcionar para que chegue no momento da nossa vida onde a vida exige de nós o exercício verdadeiro de uma virtude que a gente possa entregar. E que, assim, não invalida, o nosso esforço não é invalidado se a gente sente em algum momento ou outro. Mas a gente não deve se entregar, né? Fazer que nem ela disse, validar esse sentimento. O que é validar esse sentimento, né? É expor as filhas, é achar que isso é uma virtude, que na verdade não é. Na verdade é a falta da virtude, se a gente analisar. Então a gente vai entrar agora mesmo na virtude da generosidade. Então, a generosidade é uma virtude que dificilmente se pode apreciar com objetividade nos outros. Com efeito, quando temos de julgar os atos das outras pessoas, centramos geralmente a nossa atenção em quem recebe ou nas características do bem que se dá. Então, se você olhar para o que ela ofereceu para as filhas, eu tenho certeza que ela proporcionou para as filhas, né, do bom e do melhor em termos materiais, que as filhas dela naquele momento ficaram felizes, né? A gente pode fazer esse exercício imaginativo. Mas se você centrar nela, né, no que ela sentiu e como o significado que ela deu a tudo isso, a gente vê que realmente não houve generosidade, porque a generosidade ela é centrada em na pessoa que pratica, né? Não é no que a pessoa dá e nem em quem recebe, que é justamente só para onde a gente olha, né? A gente olha, o fulano deu tal coisa e a pessoa ficou super feliz. Então você esquece da pessoa que deu, você só chama de generosa, mas o real exercício da virtude, ele é centrado na pessoa que pratica. Ou seja, a gente tem que ter uma ação desinteressada e alegre. Então, a virtude da generosidade, ela também se desenvolve em vários níveis, né? A gente consegue conquistar essa virtude em vários níveis. E a gente vive a virtude com uma determinada intensidade e também com uma retidão de intenção. Então, de acordo com a intensidade com que essa virtude for vivida e com a retidão das motivações. Então, assim, nunca esquecer desse ponto de partida. Intensidade com que a gente vive essa virtude e retidão de intenção. Há coisas que podemos fazer pelos outros, como, por exemplo, dar coisas, dar tempo, emprestar objetos, perdoar, escutar, cumprimentar.
receber. E todos esses atos pressupõem uma decisão em determinado momento. Sabemos que a vontade tende por natureza para o bem, mas generosidade pressupõe a utilização da vontade para a aproximação ao bem, né? Então eu tenho que querer ser generosa. Nunca, essa não é uma virtude passiva, como temos algumas virtudes que podem ser passivas, né? Mas ela é muito ativa. Então, começando analisando, ele tem esse tópico aqui. Ele tem esse tópico, dar valor ao que se tem, né? Como eu posso ofertar alguma coisa se eu não sei o que eu tenho, né? O valor do que eu tenho. Então, tem aqui, não só em relação às coisas materiais, né? Mas também, principalmente, as nossas características que nós podemos colocar a serviço dos outros, né? Como forma de sermos generosos. Então, por exemplo, tem muita gente que diz assim, poxa, eu sou tão pequenininha, eu não posso contribuir com determinadas coisas, né? Para o meu grupo, para a minha família, para a minha comunidade. Quando, na verdade, o que nos falta é autoconhecimento, né? Às vezes você tem uma habilidade, às vezes você consegue executar alguma tarefa com facilidade. Então, assim, a gente precisa, antes de tudo, o autoconhecimento para a gente exercer a generosidade. Então, diante de um problema de um amigo nosso, um problema financeiro, um problema, de repente, de depressão, né, saúde mental, às vezes a gente se coloca numa situação de impotência, né? Poxa, eu vou rezar pelo fulano, mas eu não posso fazer muita coisa. Quando, na verdade, né, se a gente analisar, às vezes a oferta sincera do nosso tempo, só em ouvir, em ligar, ela também é uma doação importante, né? O dar-se é sempre relacionado a uma intensidade maior do que, por exemplo, eu dar coisas materiais. Então, ele fala assim, por outro lado, um problema muito comum reside no valor que cada um atribui a estes pertences. O que vale mais, um brinquedo caro ou 2 horas do seu tempo? Né? No caso, para os nossos filhos, a gente entra nesse paradoxo, né? A gente trabalha muito para comprar brinquedos caros, aprisiona a nossa rotina, né? E não consegue dispor do tempo, que no caso para os nossos filhos seria muito mais valioso do que aquele brinquedo caro. A gente tá cansado de saber que eles não brincam com brinquedo caro, né? Eles brincam com a caixa, com, sei lá, com qualquer coisa, né? Menos com brinquedo. Então, temos uma tendência. E já continuando falando das coisas materiais, ele fala aqui que a gente tem uma tendência, muitas vezes, a dar aquilo que nos sobra, né? Eu tô aqui, tenho 2 peças de coisas, 2 peças de roupa, eu vou dar uma, né? Tem uma coisa sobrando aqui na despensa, eu vou doar. E não para dar de acordo com as necessidades das outras pessoas. Então, assim, a generosidade, ela exige que você olhe para o outro, né? Que você tenha esse esforço de ver realmente qual é a necessidade daquela pessoa, né? Será que aquela pessoa que você acha, assim, que está passando por um momento difícil, o que ela mais precisa é aquela peça de roupa? Às vezes sim, mas às vezes não, né? Às vezes ela precisa ou de uma palavra, precisa às vezes do seu tempo, precisa de uma ideia, né? E a gente ter esse olhar de olhar o que o outro precisa, né? E não aquilo que eu quero dar. E também não se trata, né? Ele fala aqui que não se trata de você ir para o extremo, né? De você, eu sou generoso, eu sou generosa, então eu vou dar tudo que eu tenho. Isso aí, no caso, você incorre num problema de prudência, né? Porque assim, não adianta você ser generoso com os seus bens. Isso acontece muito com criança, né? Mamãe, eu vou dar minha boneca, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Mas aí nos falta prudência, porque em alguma medida, se a gente for distribuir os nossos bens, vai faltar para a nossa família, por exemplo, né? Se a gente sai por aí no extremo, né? De distribuir tudo, de dar tudo. Então, toda virtude, ela deve ser gerenciada pela virtude da prudência, né? Diante daquela situação, né? O que convém, óbvio, com uma análise sempre mais criteriosa sobre, por exemplo, a parte das coisas materiais, né? Outro perigo também consiste em oferecer objetos
materiais como um mal menor. Isso aqui, os pais, às vezes, também os maridos, né? Os pais que eu digo assim, o pai, né? Ele tende a compensar, por exemplo, a falta dele no lar com um brinquedo, com as coisas materiais. Então, aquela generosidade de trazer muitos brinquedos, às vezes é uma compensação, de assim, poxa, já que eu não posso dedicar o meu tempo, eu vou dar uma coisa material. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Presentear os filhos é muito bom? É, mas cuidado para a gente não estar deixando de presentear eles, de dar o que eles realmente precisam, que é o nosso tempo, né? A nossa convivência com eles. Na verdade, a disponibilidade pode ser definida como uma generosidade em relação ao nosso tempo. Então, por exemplo, uma característica legal, tem muita gente que é super disponível, né? Que você chama para fazer uma coisa, para participar, e a pessoa está sempre pronta, né? Então, aquela é uma pessoa que é generosa com o seu tempo. Isso é uma característica legal, por exemplo, para a gente exercer com as nossas amigas, né? No nosso meio, em relação à nossa amizade. Poxa, então, ser uma pessoa disponível, olha o significado, é ser uma pessoa generosa com o seu próprio tempo. E ser generoso com o tempo significa estar disposto a sacrificar para o bem dos outros algo que se guarda para a utilização pessoal. Então, pronto. Se eu tenho, às vezes eu separo o tempo, eu vou usar o exemplo com rede social. Porque, assim, sempre que você achar que não tem tempo para alguma coisa, se você analisar e tirar o tempo da rede social, vai aparecer o tempo. É impressionante, né? Quando você olha quanto tempo você gastou ali, você vê o quanto você poderia ter empregado aquele seu tempo em outras coisas, né? Então, você tirar aquele seu tempo da rede social para ler com o filho, né? Nós, mães, muitas vezes, tirar o nosso tempo de descanso para estar mais presente ali com o marido, por exemplo, no final do dia. Isso é um ato muito grande de generosidade, porque, assim, a gente está cansado, mas a gente está entregando o nosso tempo para estar com aquela pessoa, né? Então, ficar muito atento à generosidade em relação ao tempo. Em vez de pensarem em que um tempo bem empregue é aquele em que conseguem, por exemplo, fazer sorrir um filho que estava triste ou desgostoso. Então, o tempo, o maior ganho de tempo que a gente vai ser relacionado à atenção que a gente vai dar ao outro, né? Como ele falou. Aquela atenção ao filho, que às vezes tá mais carente, né? Esse que vai ser o real tempo dispensado em sermos generosos, né? No ato de generosidade. Então, ele frisa também aqui na página 52 a questão da presença do pai em casa. A atitude generosa de uma pessoa que está disposta a esforçar-se para tornar a vida agradável aos outros. Então, muitas vezes, o conselho que a gente tem que dar, tem que estar atento para falar com o nosso marido, é ver se ele realmente se ele pode ser mais generoso com o tempo dele em casa, né, com os filhos. Será que ele pode ser mais generoso, né? Porque esse vai ser um tempo que vai ser muito importante para os nossos filhos. E muitas vezes os pais acabam se dedicando um pouco mais a essa questão do trabalho. Não que isso não seja importante, né? Mas tem que haver realmente uma análise se algo não pode melhorar em relação a isso, tá? E não se trata apenas de dar. Também se pode identificar a falta de generosidade de uma pessoa que não está disposta a receber, que não permite que os outros sejam generosos com ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, nos afazeres em casa. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinha, quer fazer tudo rápido, e os nossos filhos nos oferecem ajuda e nós simplesmente dizemos: não, não, deixa eu fazer aqui bem rapidinho que eu faço logo. Então, a gente está deixando, né, de sermos generosos com os nossos filhos, porque é naquele ato que eles vão se sentir, ao praticarem aquela atividade, eles vão exercer autonomia, né? E nós vamos estar sendo generosos com o desenvolvimento dos nossos filhos.
Então, muito cuidado com isso, né? A gente fazer as coisas na pressa e recusar a ajuda dos nossos filhos, dos nossos maridos e até das nossas amigas. Ah, fulaninho, tu tá precisando de alguma coisa? Tô precisando, né? Alguma coisa ou outra, você se permitir, né? Deixar os outros poderem, as outras pessoas exercerem a generosidade e você receber, estar numa posição de receber. Então, analisa, né, se a gente não é essa pessoa também que não recebe a generosidade, que isso também é uma falha, né, nessa virtude. Mas há um ato de generosidade que pode requerer ainda mais esforço que os anteriores. Refiro-me à necessidade de perdoar, para o qual é necessário ter uma grande segurança interior e um grande desejo de servir os outros. Então, o perdão é o exercício pleno da virtude da generosidade, onde você pode, onde quando você perdoa, você sinaliza para outra pessoa que você aceita aquela pessoa e você confia na possibilidade que aquela pessoa tem de melhorar. Então, o perdão é uma das coisas mais difíceis, né? Ele exige um desenvolvimento interior muito grande. Então, sempre vamos estar atentas a isso. Motivações para a generosidade. A criança, ela não reconhece o valor do que ela tem, né? O valor material, né, em si, e também a questão das habilidades. E muitas vezes ela nem tem habilidades ainda, né? Quando é pequenininha, está desenvolvendo ainda. Então, ela tem e ela também não consegue ver as necessidades das outras pessoas, né? Então, ela precisa que a gente direcione também o olhar para as necessidades dos outros. Então, em casa, a gente começa fazendo isso a partir das necessidades dos irmãos, por exemplo, e também para as nossas necessidades, né? Por exemplo, filho, a mamãe está tão ocupada aqui com seu irmãozinho que está doentinho, a mamãe está precisando de ajuda, tá bom? Então, faz tal coisa, né? É uma coisa simples que a criança possa fazer, porque ali ela vai começar a aprender, né? Poxa, minha mãe está ocupada com aquilo, né? Então, eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Então, vocês vão ver que com o tempo a criança começa a ter esse exercício de olhar, né, para as necessidades das pessoas que estão à volta, né? À medida que ela vai crescendo. Em consequência de todas essas características, tem um sentimento de posse as crianças têm um sentimento de posse bastante desenvolvido, né? Que é aquela fase egocêntrica, né? Onde ela quer tudo para ela e há realmente uma dificuldade, né? De compartilhar. Ele vai citar alguns exemplos para cada idade, ó. Eis alguns exemplos de situações típicas que encontramos, quer nas crianças, quer em outras idades. Só praticam atos generosos quando têm uma relação afetiva desenvolvida. Gente, essa parte aqui não é que seja uma coisa ruim, certo? Então, vamos separar. A gente está falando aqui de crianças, né? Do desenvolvimento das virtudes, para ajudar o desenvolvimento das virtudes em crianças. Então, nós temos um desenvolvimento neurológico compatível com as crianças, tá? Então, a gente não julga com a nossa cabeça de adulto. Então, por exemplo, mais fácil para uma criança ser generosa com quem ela gosta, né? Com os avós, com os irmãos, com os pais. Isso é uma das motivações, ela gostar da pessoa. Praticam atos generosos e também elas esperam uma contrapartida, muitas vezes. Então, eu dei esse biscoito para o meu irmão, porque eu sei que quando ele tiver um biscoito, um chocolate, ele vai me retribuir, vai me dar também, tá? Então, elas praticam, que ele fala aqui, né? Atos interesseiros. Isso para as crianças é normal, tá? São motivações normais. Então, essas motivações, elas vão, como o nome fala, né? Motivar o ato, motivar o hábito da generosidade. Mas com o tempo, a criança vai desenvolvendo um raciocínio sobre a generosidade que nós vamos ajudá-la a desenvolver, para que na vida adulta essas motivações não sejam as principais. Então, assim, quando na vida adulta a nossa motivação de generosidade
gira em torno disso, então a gente faltou, nos faltou amadurecermos, né, e crescermos nessa virtude. Então, assim, para a criança isso é normal, beleza. A gente vai incentivar que ela faça os atos, embora pelas motivações erradas. Ao longo da vida, elas vão aperfeiçoando e amadurecendo, tá bom? É indubitável que a pessoa generosa não é aquela que só se esforça com as pessoas que lhe são simpáticas, mas aquela que, com base numa hierarquia de valores, presta atenção aos que mais precisam. Inicialmente, a criança terá de aprender a esforçar-se em relação às pessoas que lhe são simpáticas, procurando agradar-lhes. Então, aqui tem um resumo, para a gente não se estender muito, eu vou dar um resumo dessa página e a gente já vai partir para o exemplo, tá? Então, assim, motivações para a criança ser generosa. Primeiro, uma resposta positiva do outro. É aquilo que a gente sempre faz. Olha, você deu um copo d'água para o seu irmão, que maravilha! Então, assim, demonstre a felicidade pelo ato de generosidade, tá bom, gente? Demonstre uma alegria autêntica ao ponto da criança sentir que realmente você ficou feliz com aquilo que ela fez, tá certo? Então, essa vai ser uma das motivações, a alegria que ela vai ver na outra pessoa, né? Nos avós, nos irmãos, e principalmente em você e no seu marido. E outra coisa, a contrapartida, né? Uma das motivações que a criança usa muito, que é, numa criança pequena, isso não tem mal nenhum. Ele frisa aqui, tá? Não podemos pedir a uma criança que dê mais do que aquilo que ela pode dar. Então, assim, mãe, eu vou dar esse brinquedo pro fulaninho, porque quando eu vou na casa dele, ele também me empresta um brinquedo. Ok, gente, tudo normal, né? É o que a criança consegue raciocinar e ter a maturidade de compreender daquele ato de generosidade. Então, já é o começo, né? Então, não corrijam essa parte, né? Porque é uma parte natural da infância. Desse modo, adquirem o hábito de perdoar, de dar e etc. Então, lembre que a nossa grande missão, como mães, é preparar um terreno bom para que os nossos filhos possam construir as virtudes. Nenhuma de nós vai dar virtudes para os nossos filhos, gente, porque você tem que querer, tem que ser um ato da vontade e da maturidade. A criança tem que ter consciência disso, né? Então, é coisas que eles vão lutar a vida deles. O que nós podemos facilitar da vida deles, né? É dar bons hábitos e uma boa formação para que eles possam ter uma base firme para fazer crescer o prédio das virtudes deles, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, com 10 anos eu tenho todos os meus filhos são virtuosos. Gente, não vão ser, tá bom? Não é porque você falhou, é porque não tem como, tá? Aí você olha para você mesmo, a gente não é, a gente tá nessa luta e eles vão lutar nisso pro resto da vida, tá certo? Então, nunca esqueçam dessa parte. Depois, já se pode procurar sedimentar a retidão da motivação. Então, aos poucos, ali lá pela idade da razão, a gente já faz com que eles comecem a pensar na motivação da generosidade deles, tá bom? Então, tem um exemplo muito legal dos bombons, né? Que a gente fala, o que é que eu faço quando ele não quer emprestar um brinquedo, quando ele não quer dar uma coisa, né? Como eu vou agir nesses momentos? Aí ele dá o exemplo do menino dos bombons, né? O menino tá com uma caixa de bombons, aí ele chega na festa lá da família, do Natal, e a mãe diz assim, fulano, Joãozinho, distribua os bombons para todo mundo da família. Aí ele olha assim, ele faz a conta, deixa, eu só vou ficar com 3 bombons. Não, mamãe, não vou fazer isso não. É muito, não, eu vou ficar com pouco bombom. Então, assim, o que vocês fariam nessa situação? Número 1, obriga o Joãozinho a dar, né, todos os bombons. Meu filho, que coisa feia! Seja generoso, vá distribuir os bombons. Coitado do Joãozinho, né? Com isso, ele vai associar que a virtude da generosidade é uma coisa ruim, porque provocou uma sensação muito ruim nele, né? De se desfazer daquilo que, para ele, naquele momento,
para aquela criança era valioso, né? Aquele bombom. Então, causou uma dor, né? Ele ser obrigado a fazer aquilo. Então, essa nunca vai ser a atitude, que a gente vai lançar a mão no primeiro momento, né? Tem até uma frase do Futon Shen que até a Olinda colocou esses dias no Instagram, que é assim: a gente consegue obrigar os nossos filhos a escovar os dentes, mas a gente não consegue obrigá-los a serem bons. Então, nós temos que motivá-los e trabalhar para que eles queiram ser bons, tá? Essa é a questão, querer ser bom, não obrigá-los a ser, né? Então, o que é que você deveria fazer? Aceita. Mamãe, não quero dar esse bombom, não. Não quero, não vou distribuir para todo mundo, não. Então, você aceita, acolhe esse dilema dele ali naquele momento, assim, filho, então por que que você não dá só para os seus priminhos, para as crianças? Aí ele conta, né? São só 5 primos. Mamãe, dá para dar, que aí eu vou ficar com muito bombom. Então eu consigo dar. Então ele vai lá, dá os bombonzinhos e você dá o reforço. Poxa, filho, gostei muito. Você foi muito generoso. Você deu os bombons, né? Eu sei que você queria muito ficar com todos, mas você, mesmo assim, ainda quis dar para os seus primos. Você viu como eles ficaram felizes, né? Eles gostaram muito do chocolate. Então, assim, você vai fazer com que ele veja os benefícios que ele causou nos outros, né? A alegria que eles causaram. E ele fez aquilo por um ato de vontade dele, né? Ele aceitou dividir aqueles poucos bombons com os primos. Então é assim que a gente vai construindo o exercício da generosidade, tá certo? Então a gente vai estimulando ele a fazer isso. Mamãe, não quero distribuir nenhum. Não quero dar nenhum. Aquele momento ali, você passa, espera acalmar naquele momento. No outro momento, você pode abordar. No final da festa, poxa, filho, aquele seu amiguinho, aquele seu priminho, ele caiu. Você sabia que ele ia ficar muito feliz se ele ganhasse um bombonzinho? Por que que você não oferece? Aí, em outro momento, você tenta fazer com que ele consiga, né, essa vontade. E o Mar, ele não quer de jeito nenhum. Você vai conversando em casa, né? Poxa, filho e tal. Mas assim, aos poucos, né? Com essa paciência, tá certo? Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente já planejar na nossa cabeça como a gente vai reagir de acordo com cada situação, quando acontecer com a gente ou quando se repetir, a gente já sabe como agir. O bom da gente parar para estudar um pouquinho é isso. Porque nos dá ferramentas para a gente agir nas situações, tá bom? Muito cuidado também com a generosidade interesseira, né? Com quando a pessoa pensa somente nos benefícios que ela vai ter quando ela pratica um ato, né? Que isso ajuda a encarcerar a criança, né? Naquela fase egocêntrica, egoísta, né? A só fazer a generosidade interesseira conduz sempre ao egoísmo. Então, pensar primeiro no benefício do que no outro. Então, a gente sempre tem que fazer com que nossos filhos olhem para o outro. Poxa, como ele ficou feliz, né, filho, porque você fez isso? Olha que coisa boa, você fez ele se sentir melhor. Ele estava doentinho. Olha como você deu uma alegria para ele nesse momento, né? Fazer olhar para o outro. Vimos que as motivações, então, para as crianças serem generosas, giram em torno de simpatia ou troca por alguma coisa. E tudo bem na infância, tá? Com o passar do tempo, a gente vai trabalhando isso nos nossos filhos. As necessidades do outro. A generosidade nunca nos deve levar a satisfazer o capricho dos outros. Aí, como eu falei para vocês, todas as virtudes, elas devem ser acompanhadas da virtude da prudência. Então, assim, ser generoso com caprichos das pessoas, você não vai estar dando o que ela precisa, porque muitas vezes ela precisa, às vezes, de um não, né? Para que a pessoa pare e realmente reflita sobre as suas necessidades, sobre o rumo que ela está dando na vida dela. Muitas vezes as pessoas clamam por um não, né? Então, muito cuidado em relação a isso também. Lá na página 58, eu coloquei até uma observação, que é uma coisa que o Jordan Peterson fala. Aí que a gente vai falar um pouquinho dos adolescentes, tá?
Eita, gente, o tempo tá voando. Então, vou lá. Sobre os adolescentes. Os principais problemas dos adolescentes residem em não colocarem limites à sua possibilidade de serem generosos, preocupando-se com o mundo, com as pessoas que morrem de fome na Índia. Mas elas são incapazes de serem generosas com o pai, com a mãe, com os filhos. Aí você diz assim, poxa, Mara, realmente meu filho é desse jeito. Gente, é uma coisa normal, é uma coisa da adolescência. Essa coisa de olhar para o que está distante e não analisar, né, não ter o poder de analisar o que está na sua volta. Então, por isso que muitos jovens eles são cooptados pelas ideologias. Ah, vamos salvar o planeta. Isso é muito atrativo para um adolescente, né? Então, é aí que a gente tem que ter a cautela de estar sempre acompanhando o pensamento dos nossos filhos. Sempre deixar eles falarem para a gente entender o que é que está se passando na cabeça deles, né? Então, é aquela história que o Jordan Peterson fala. É exatamente o senso de justiça. Então, assim, é normal esse pensamento. O seu filho é um adolescente normal, mas a gente tem que direcionar isso. A gente tem que direcionar esses impulsos, né, do senso de justiça, fazer com que eles reflitam, com que eles pensem nas ações deles. Poxa, filho, você está preocupado com a pessoa que está passando fome lá na Índia, mas aqui em casa, né, muitas vezes tem um desperdício da comida, ou de repente aquela pessoa que está passando necessidade ali perto da sua escola, né? O que que a gente pode fazer? Será que a gente não poderia ajudá-la, né? Então, fazer pensar. E assim, nessa fase da adolescência tem esse impulso, né, para as coisas maiores e também tem o desejo de realizar sua autonomia, né, de fazer as coisas, de correr riscos, principalmente os meninos, né? Então, muitas vezes aí vem o impulso para o uso de drogas, o envolvimento sexual desregrado, né? Fora, obviamente, do matrimônio. Então, tudo isso a gente tem que estar muito perto dos nossos adolescentes para dar desafios, né? Para que eles, por exemplo, sejam capazes de desenvolver a virtude da generosidade na prática, né? Indo ajudar um vizinho, visitar um asilo, ver a realidade das outras pessoas. Por isso que isso é tão importante, né? Porque eles vão canalizar esses desejos para uma coisa prática. Para que continuem a agir cada vez mais com iniciativa pessoal a favor dos outros. Então, a gente tem que estar muito, muito ligado, né, para onde vão esses impulsos dos nossos filhos na adolescência. Porque se a gente não orientar, eles podem ser cooptados, né, pelas ideologias. Outro problema é a facilidade com que os adolescentes confundem as necessidades dos outros com os seus caprichos pessoais, né? Então, assim, a grande chave, né, talvez na adolescência dos nossos filhos pequenos é fazer com que eles façam. E na adolescência é fazer com que eles pensem, né? Então, sempre que ele se colocar numa situação, né, de querer defender um grupo, de querer defender uma causa, fazer com que ele pense, com que ele seja capaz de diferenciar o capricho dele, né, com a real necessidade das pessoas. Então, uma coisa interessante, né? Tem muitos adolescentes que eles são cooptados, assim, pela questão das causas GLBTs, né? Eles nem são, né? Mas eles são cooptados porque tem toda a propaganda, né? Que essas pessoas são muito discriminadas e até são, né? Marginalizadas, até são, sim. Mas esse tá longe de ser o principal problema dessas pessoas, na verdade, né? Então, se você pegar uma pessoa dessa, muitas vezes ela foi vítima de abuso sexual, ela foi vítima de abandono familiar, ela tem um transtorno mental associado, e tudo converge para você simplesmente, eu vou aceitar a pessoa do jeito que ela é, mas muitas vezes essa não é a real necessidade dela. Ela precisaria de um acompanhamento psiquiátrico, ela precisaria, muitas vezes, lidar com as questões do abuso sexual, do abandono. Essa seria a real necessidade dessas pessoas, a real forma de ajudá-las
mas você não vê ninguém abordando isso, né? Por exemplo, o abuso sexual é altíssimo, né? Nas pessoas que têm, por exemplo, nesse público GLBT, né? Eu não vou falar a sigla toda, gente, porque eu nem sei, tá? Então, falar GLBT você já sabe. Então, assim, será que realmente o problema delas é só aceitação social? Será que é só isso? Será que é só discriminação? Né? Então, assim, fazer realmente pensar. Não tem, os pais têm de raciocinar com os filhos. Então, olha a importância do diálogo, né? Da terapia do jantar. Então, você vai jantar com seu filho, vai tomar café e vai conversar, né? Sobre as várias coisas que existem e para fazer com que ele pense, tá certo? Não tem de fazer de forma exaustiva, mas dando-lhes informações claras e a seguir mudando de assunto, né? Você também não vai ficar batendo sempre na mesma tecla. Você joga uma ideia, filho, será que não é isso? Né? Depois muda de assunto, né? Para também não ficar uma coisa, poxa, toda vez que meu pai fala comigo, ai, é um sermão, ele me dá uma aula sobre tal coisa. Aí também é chato, né, gente? Chato pra caramba. Então, não sejamos assim, vamos nos policiar, tá? Então, lá para o capítulo dar e dar-se. Dar-se é mais importante do que dar. Quem não vive a generosidade por uma convicção profunda de que os outros têm direito ao seu serviço e de que Deus o criou para servir, dificilmente desenvolverá a atitude permanente de generosidade. Essa parte eu vou voltar mais no final, lá na parte da virtude da perseverança, que ele vai falar sobre a vida cristã, então eu vou fazer um link bem, bem legal, que vai ser o fechamento, assim, maravilhoso para o livro. Então, falar rapidinho aqui sobre generosidade versus sexualidade. Olha que interessante aqui na página 60. Ele fala assim, para uma pessoa se dar, tem de saber o que é, e tem, até certo ponto, e se autopossuir. Ora, não se trata de dar qualquer coisa a qualquer pessoa, em qualquer momento. Isso é deixar-se ir, é dar sem critério. Mais ainda, é deixar-se roubar sem valorizar o que se tem. Perceberemos que sentido tem essa atitude se pensarmos no nosso corpo. Uma pessoa que não entende o valor e a dignidade do seu corpo corre o risco de se deixar ir, uma atitude que pode até justificar com a ideia de que, desse modo, vai dar prazer ao outro. Então, assim, óbvio que isso não tem nada a ver com generosidade. Eu quero dar prazer para o outro. Isso não é generosidade, porque você está tratando uma coisa que tem um significado muito sublime de maneira, ou seja, você não está dando o valor àquilo que de fato tem valor, né? Então, uma menina que ela quer dar prazer para qualquer namorado, para qualquer pessoa que se aproxime dela, ela não tem a noção do que ela realmente vale, né? Do que realmente ela. Lembra que a gente falou que para ser generoso eu tenho que saber realmente o que eu tenho para poder oferecer? Né? Então, assim, se você não sabe que o seu corpo é algo muito valioso, né? Então você vai estar dando um prazer vazio, né? Um pedaço de carne, né, para outra pessoa. Então, isso não tem nada a ver com generosidade, tá certo? Então, isso sim, ó, generosidade e amor, que é o capítulo seguinte. Generosidade, o amor pode ser entendido como uma vibração radical do ser para o bem. E, como observa esse autor, se é certo que todos os tipos de amor têm características comuns, também é verdade que nem todos os amores são iguais. Então, ó, a generosidade, enquanto virtude, permite que a pessoa expresse a sua radical possibilidade de amar em atos de serviço, né? Então, entra lá naquela linguagem de amor, né? No atos de serviço. Então, a pessoa vai ter a oportunidade de ser, de fato, generosa. Então, a motivação última desses atos
deve ser o amor de Deus. E o Mara, como assim, né? A motivação principal não é o outro, assim, mas lembra que a gente falou lá no começo, que a generosidade ela é desinteressada. Muitas vezes, quando você direciona as ações de generosidade para outras pessoas, é muito fácil incorrer né, na questão do interesse, né, de querer receber algo em troca. E é muito difícil, né, a gente ser 100% generoso. É muito difícil. Então, a gente sempre tem que agir retificando, né, as nossas ações. E a nossa forma de retificar as nossas intenções é oferecer a Deus. Então, se eu ofereço, né, a ação que eu estou fazendo como de forma com que a motivação principal seja, por exemplo, o amor a Deus, isso eu consigo mais fácil, né? Porque eu direciono a retidão da minha intenção para quem realmente importa, né? Para quem está acima na hierarquia de todas as coisas. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre retificar a nossa intenção, tá? Então, nesse sentido, educar na generosidade não é opcional. É fundamental para que a pessoa chegue à sua plenitude, para que a pessoa seja senhora de si própria e para que possa servir melhor a Deus e aos outros. O egoísmo fomentado pela sociedade de consumo, pelo comodismo e pelo desleixo deve ser contrariado pela fortaleza e pela entrega incondicionais daquelas pessoas que se comportam responsável e generosamente como filhos de Deus. Então, no final, ele vai ter uma autoavaliaçãozinha, tá? Eu acho que eu vou marcar. Pronto, eu vou partir logo para a próxima, tá, gente? Porque eu já perdi muito tempo, porque a generosidade é bem interessante. É uma oportunidade da gente fazer essa autoavaliação, né? E tá sempre querendo, tá sempre retificando. Então, a gente vai lá para o otimismo, tá? Primeira definição. Confia razoavelmente nas suas próprias possibilidades e na ajuda que os outros possam lhe dar. E confia nas possibilidades dos outros, de tal maneira que, em qualquer situação, sabe distinguir, em primeiro lugar, o que é positivo em si e as possibilidades de progresso. E, a seguir, as dificuldades e os obstáculos que se opõem a esse progresso, aproveitando o que pode ser aproveitado e afrontando o resto com desportivismo e alegria. Acima de tudo, gente, o otimista, ele é uma pessoa que ela é centrada na realidade. O objeto principal do otimista é a realidade. Ele olha para a realidade. E a partir da realidade, ele consegue extrair, ele consegue ver o que é bom da realidade e se alegra com isso e vive nisso, né? Ele não vive com idealizações, por exemplo. Então, pronto, é isso, essa parte. Aí ele fala lá no final da página, né? A verdade é que a primeira pessoa. Ele dá um exemplo, por exemplo, a pessoa começou a chover, né? O tempo fechou. Então, a primeira pessoa diz assim: tá chovendo, mas daqui a pouco vai parar de chover e a gente vai poder sair, vai fazer um dia lindo e a gente vai poder sair. E a segunda pessoa diz: olha, tá chovendo, então a gente vai fazer o quê? A gente vai ver um filminho, comer pipoca e vamos ficar aqui curtindo nessa chuva. Quem é o otimista, né? O primeiro ou o segundo? Como eu falei para vocês, quem se centra na realidade é o verdadeiro otimista. Então, eu sei se vai parar de chover? Não sei, né? Então, a realidade é a chuva. O que eu vou fazer diante da chuva? Qual é o meu olhar diante da chuva? Isso que vai fazer da gente ser otimista, né? Levar a vida com otimismo. O desenvolvimento da virtude do otimismo pressupõe que a pessoa seja realista. Isso aqui eu já enfatizei bem para vocês. A confiança como base do otimismo.
lá na página 89. Isso significa que um otimismo que não se baseia na confiança em Deus, na certeza de que Deus ajuda os homens e faz tudo pelo seu bem, é um otimismo frágil, que além disso pode levar a pessoa a uma situação de ingenuidade ou de soberba. Muitas vezes alguns tipos de otimistas, né, eles se centram na soberba. Não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Mas vai dar certo baseado em quê, né? Ah, não, eu vou fazer dar certo. Você vai fazer dar certo, né? Então, assim, a gente realmente tem um controle de tudo para fazer isso? Não, né? E quando a gente centra o nosso otimismo na verdadeira fonte dele, que é Deus, a nossa confiança em Deus, a confiança de que Deus é um Pai bondoso e que fará tudo por nós, sempre para o nosso bem, isso faz com que seja sólido o nosso otimismo, né? Ele não vai ser abalado facilmente. Então, por exemplo, ele falou assim, né? No caso, quando morre uma pessoa muito querida, isso significa que podemos ser otimistas, mas ao mesmo tempo estar tristes. Então, olha a questão da tristeza, né? Óbvio que uma pessoa que amamos muito morre, não tem como você sair por aí sorrindo. Ah, eu sei que Deus me ama, Deus fez isso. É diferente, tá, gente? Então, o otimismo é aquela confiança, apesar da tristeza. Então, você pode ficar triste pela saudade daquela pessoa, pela falta que vai fazer, mas o otimismo é olhar para isso e, poxa, Deus sabe, Deus cuida, né? Então, Deus fez isso e eu confio no que ele fez. Mas como podemos ensinar um jovem a confiar em Deus, a confiar nos outros e a confiar em si mesmo sem ser ingênuo? Para evitar a ingenuidade, temos de ensinar os nossos filhos a serem realistas, bem como a terem uma noção clara do tipo de confiança que pode depositar em cada pessoa. Ou seja, ensiná-los a confiar de forma razoável. Os jovens devem reconhecer que têm de ser responsáveis pela própria vida. Então, mais uma vez, gente, uma surra de realidade. Tem que olhar a realidade, né? Tirar eles do mundo das idealizações, que muitas vezes eles são empurrados atualmente, né? Em relação a Deus, os pais têm de explicar aos seus filhos que podem pedir-lhe seja o que for, mas que uma vez que Deus nos ama como um pai, não nos dará coisas que não sejam para o nosso bem, né? Então, sempre demonstrar para os nossos filhos, principalmente diante das adversidades que a gente passa, que Deus sabe. Você pode ficar triste com alguma coisa que aconteceu com você, mas sempre dizer, filho, mas eu sei que Deus sabe e eu confio em Deus, que é melhor. Mamãe ficou triste, o papai ficou triste com isso que aconteceu, mas nós confiamos em Deus. Ele sabe o que é melhor para a gente. Desse modo, então, assim, ainda que aconteçam coisas ruins, manter essa confiança vai fazer com que, óbvio que eles vão se sentir frustrados, que eles vão se sentir tristes, mas isso vai ser matéria para cultivar a esperança, né? E a esperança, e depois a virtude teologal da esperança, né? A esperança em Deus. Partindo aqui para a página 82. Uma criança que seja inteligente, que tenha jeito para esportes, que seja sociável, tem motivos para ser otimista. Porque tudo aquilo que faz lhe corre bem, porque encontra satisfação, êxitos, né? Mas se não aprende a confiar nos outros e a apreciar os outros, em especial Deus, essa satisfação não poderá durar, porque não tem por base a necessidade de fazer um esforço pessoal. Então, por exemplo, muito cuidado quando os nossos filhos têm habilidades, né? Uma habilidade que se destaca, né? E ele se enche de confiança, muitas vezes nele mesmo, né? E não passa pela experiência da derrota.
e exercer essa confiança no outro, né? Então, também temos que estar atentas a isso. Uma criança, no entanto, que fracassa, precisa de mais demonstrações de carinho. Mas os pais não devem tentar convencê-la de que teve êxito, quando isso não aconteceu, tá? Então, se ele não conseguiu fazer, poxa, filho, realmente não conseguiu, não deu. E é isso, vamos melhorar, bola para frente, né? Não é dizer, meu filho, mas você foi o melhor de todos, é porque o fulano se enganou e você perdeu por isso, mas você foi o melhor. Não, essa atitude não vai fazer bem. O importante é criar situações em que a criança consiga ter êxito, a fim de passar a confiar mais em si própria e nos pais. No fundo, a criança tem que desenvolver a virtude da fortaleza. Então, é aquela história, né? Que as virtudes sempre estão se comunicando. Realismo e progresso, na página 94. Na descrição inicial dessa virtude, dissemos que se trata de confiar, de tal maneira que em qualquer situação sabe distinguir, em primeiro lugar, o que é positivo em si e as possibilidades de progresso. Gente, essa parte aqui sempre o diálogo com os filhos, né, é a base de muitas coisas, é a base de tudo, na verdade, né? Então, quem vai ter o olhar otimista, verdadeiramente otimista sobre as coisas, são os pais que vão direcionar o olhar dos filhos. Os nossos filhos adolescentes, por exemplo, quando eles forem adolescentes, eles não têm uma bagagem para analisar a situação e extrair dali o que é melhor, tá certo? Então a gente precisa conversar com eles. Poxa, aconteceu uma coisa que deixou eles tristes. Ok, filho, realmente, poxa, foi triste isso que aconteceu. Mas será que isso e tal, fazer essa análise junto com eles para que eles tenham esse outro olhar, tá? Há duas coisas que podem vir à superfície: a dificuldade real da situação a resolver e a dificuldade interior que a pessoa tem de analisar adequadamente a situação. Então, realmente, pode acontecer de ter uma situação que é muito difícil, né? E a gente ter essa dificuldade, os nossos filhos terem a dificuldade, mas também pode ser que a dificuldade seja muito mais interior, que os nossos filhos vejam a situação que é uma situação maior do que ela realmente é, por algum motivo, alguma característica da personalidade, alguma coisa que a criança vivenciou, né? Então, cabe a gente a colocar as coisas no lugar, ajudá-lo a colocar as coisas no lugar, tá bom? E temos de aprender com os anos, vamos percebendo a importância relativa das coisas que nos acontecem e temos de aprender a relativizá-las desde pequenos. Aprender a relativizar, gente, não é menosprezar o sentimento da criança, tá bom? Não é dizer, não, o que você está sentindo é besteira, não. Eu entendo que você está sentindo, realmente dói, né? É frustrante e tudo. Mas você vai ver, filho, que isso não é tão importante agora, né? Ou isso não é realmente o que vai definir você, o que realmente vai lhe fazer feliz, né? Então, ter esse olhar também de relativizar, não mergulhar numa intensificação de sentimentos, por exemplo, né? Que isso não vai direcioná-los, isso não vai ajudá-los a crescer, tá? Para isso, é necessário descentralizá-las da ação e centrá-las na finalidade, mas com realismo. Mas o principal é ensinarmos os nossos filhos a analisarem as suas sensações e opiniões genéricas. É muito interessante isso. A gente tem que ensinar a fazer esse exercício de analisar as situações, né? Ver realmente, poxa, pegar essas frases genéricas. O que importa, o importante é ser feliz. Poxa, filho, mas será que é isso mesmo? O importante é ser feliz? Então, esse é o objetivo da gente aqui na Terra? É só ser feliz? Né? E o que é ser feliz? Né? Então, ter essa possibilidade de conversar com os nossos filhos sobre esses clichês que vendem por aí, mas que às vezes a gente compra e não para pensar, tá?
Aí ele fala aqui uns exemplos. Outro exemplo é exemplos que o adolescente diz, esses que são muito boas. Depois vocês podem dar mais exemplos de vocês aí, ó. Todos os meus colegas têm dinheiro e eu não. Ah, mãe, todo mundo tem dinheiro e eu não. Será que é isso mesmo? Será que todo mundo tem dinheiro? Também neste caso, os pais têm de falar com o filho para que ele perceba realmente o que pretende. Depois ajudá-lo a ver com mais clareza o que deve pretender e finalmente mostrar que tem confiança nele para alcançar. Será que é isso mesmo? Meu filho, todo mundo tem dinheiro e você não. Aí você vai explicar, né? Se vier esse questionamento, né? O que você está querendo dizer com isso? Que tipo de coisas você gostaria de ter? Que o dinheiro que você tem agora não é possível. Ah, mamãe, eu queria viajar, não sei para onde. Filho, se você tem plena capacidade de trabalhar, de estudar, de conseguir um bom emprego e conseguir isso, né? Então, assim, fazer ele desenvolver, né, esse raciocínio. Aí aqui, ó, o realista analisa todos os aspectos de uma situação, ponderando-os com base nessa apreciação objetiva, ou pelo menos o mais objetivo possível. E a seguir, age. Então, ele fala aqui que um dos grandes desafios para os filhos adolescentes é fazer com que eles pensem antes de fazer, né? Que eles combatam essa impulsividade que é totalmente normal na adolescência. Mas que se ela não for trabalhada, ela se perdurar para a vida adulta, isso aí vai trazer muitas complicações, tá? Então, assim, o objetivo, a nossa missão com os filhos pequenos é fazer com que eles façam. E os adolescentes é fazer com que eles pensem antes de fazer, tá? Então, aqui, ó, mas não tem em conta que tal objetividade não é necessariamente fiel à realidade, porque os fatos que conhece nunca serão suficientes. Então, assim, nem sempre a gente vai ter o domínio total da realidade, né? Existem coisas, né, que acontecem na vida que a gente não sabe exatamente o que é, né? Mas, assim, o raciocínio em torno daquilo vai ser já um motivo de crescimento, né? Fazer pensar naquilo já vai ser um motivo de crescimento. Embora você não tenha todas as respostas naquele momento, né? O otimista vê para além desses dados, pelo que tem de começar por se centrar nos aspectos positivos, nas possibilidades de melhoria da situação. Tem em conta as deficiências, naturalmente, mas sabe que em muitas ocasiões será capaz de as ultrapassar. O que significa que, numa situação com graves limitações, confia, opa, muitas limitações, confia nas possibilidades das pessoas, antes de emitir juízos com base nos fatos. As probabilidades de êxito são reduzidas. Peraí. Por exemplo, um jovem de 14 anos que reprovou em várias disciplinas pode tornar-se pessimista. E até o realista pode apoiar-se nesses dados para afirmar: as probabilidades de êxito são reduzidas. E esta apreciação é real. Mas um jovem otimista terá consciência de que o objetivo não é tirar boas notas, é esforçar-se o mais possível pelo e esforçar-se o mais possível pelo que diz aos pais. No próximo teste, vou tirar 10 em matemática. Vão ver. Depois, poderá não ter fortaleza suficiente para levar este propósito à prática. Mas se tinha inicialmente uma possibilidade real de tirar positivo e matematicamente, a sua atitude é de um otimismo bom, que é um componente da virtude, né? Então, assim, embora não se concretize, o fato dele ter idealizado e lutado por aquilo é um componente positivo da virtude, tá? Por mais que seja uma meta, às vezes, difícil de ele alcançar, o caminho que ele trilhou para tentar alcançar é uma característica que faz parte da virtude do otimismo, tá bom? Hum.
Eu vou tentar resumir só um pouquinho. Já estou terminando. À semelhança dos mais velhos, as crianças pequenas também têm necessidade de viver num ambiente alegre. Esta alegria resulta em parte de os pais se apoiarem permanentemente nos pontos fortes dos filhos, estimulando-os de acordo com suas qualidades e suas capacidades, dando-lhes provas do seu amor, mas sem procurarem protegê-los excessivamente dos pequenos fracassos ou dos desgostos que eles possam ter. O otimismo Mas o otimismo depende de a criança saber que tem uma missão na vida. O ponto não é sentir-se importante, é ser importante. Ao mesmo tempo, convém continuar a reconhecer que é sensato confiar nos outros e encontrar uma alegria profunda no fato de colocar a sua vida ao serviço de Deus. Então, assim, está muito relacionado, aí a gente volta lá para a virtude da generosidade, né? Essa capacidade de servir ao outro, né, com alegria, é um componente também do otimismo. Aí ele fala aqui, ó, deve desenvolver a virtude da generosidade, agindo em favor dos outros e suportando as dores por amor a Deus, que é a motivação maior, né? Então, a gente vai passar agora. Muito boa a autoavaliação do otimismo, mas devido ao tempo, eu vou passar lá para a virtude da perseverança, tá certo? Então, vamos lá para a definição. Ao contrário de muitas virtudes, a virtude da perseverança é usada com o nome correto, né? Geralmente, perseverança é isso mesmo. É você ter a capacidade de escolher um objetivo e se manter firme no cumprimento para atingir aquele objetivo, né? Então, leva a cabo as atividades necessárias para alcançar o que decidiu. Mesmo que surjam dificuldades interiores ou exteriores, ou apesar de uma motivação pessoal, ir diminuindo com o passar do tempo, tá? Muito cuidado, porque perseverança é diferente de teimosia e pessimismo, ou é diferente de teimosia e rotina. Aquela pessoa que insiste em uma determinada coisa, mesmo sabendo, por exemplo, que é errada, que não está conduzindo ao objetivo dela, é uma pessoa simplesmente teimosa, ela não é perseverante. O perseverante é capaz de recalcular sua rota e mudar, né, em prol daquele objetivo maior, tá certo? E rotina não é aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa todo dia. Fulano persevera. Mas se ele não tiver a consciência do que ele faz, né, que é para alcançar um objetivo, isso é só uma rotina, isso não é virtude, tá certo? Então vamos lá. Aí ele vai falar sobre idades, mais uma vez, bem interessante. Então ele fala aqui, por volta dos 7 anos, trata-se de uma virtude, o que será necessário dar especial atenção depois de alcançar a idade da razão, que é por volta dos 6, 7 anos, tá? Até a adolescência. Porque o seu desenvolvimento depende, em grande parte, da capacidade de exigência dos pais. Então, olha aí, ó. Essa sim é uma virtude que ela tem um impacto muito grande dos pais. E não é por acaso, né, Deus faz as coisas, né, que ela vai fechar a nossa temporada sobre virtudes. Olha aí, onde nós realmente devemos também nos debruçar, porque temos um impacto maior para eles adquirirem essa virtude, tá? Então, vamos lá. Ao chegarem à adolescência, os filhos não se mostram, em geral, dispostos a ser orientados pelos pais no fazer, mas aceitam que os obriguem a pensar. Pensar no que vai fazer, né? Então, esse vai ser o nosso esforço maior. Os interesses e os projetos dos filhos vão ser muito importantes para que a gente consiga orientá-los e saber o que eles estão pensando, tá? Então, ele vai falar principalmente do desenvolvimento de hábitos
dos 7 aos 13 anos. Como acontece em todas as virtudes, o desenvolvimento da perseverança tem dois vetores: a intensidade e a retidão, a retidão da intenção, né? A retidão das motivações. Então, a perseverança ela pode ser vivida de acordo com a idade da pessoa numa multiplicidade de situações. Basta pensar que é necessário ao desenvolvimento de todas as virtudes. Então, assim, se para conseguir ter uma virtude eu preciso ter um hábito, para ter um hábito eu preciso ter perseverança. Então, ela é a base também para o desenvolvimento de todas as virtudes, para que a gente consiga adquirir realmente todas as virtudes, tá? Até os 7 anos, os pais podem conseguir mediante uma exigência prudente, ou seja, exigindo muito em poucas coisas. Então, exigir que eles terminem a atividade que eles começaram. Por exemplo, a Helena resolveu, não, mamãe, pode deixar que eu vou arrumar meu quarto, vou arrumar a cama, vou arrumar tudo, vou fazer uma surpresa. Tá certo, Helena. Eu ia arrumar o quarto, não arrumei, fui para o outro quarto. Depois, lá, eu vejo a Helena sentada na mesa com um livro a apostilazinha dela de matemática. Mamãe, eu vou fazer a atividade agora. Helena, tu terminou de arrumar o quarto? Ela, não, mamãe, terminei não. Então, você volta e vai terminar o que você começou. Ah, mas ela deixou de fazer uma atividade que era boa para fazer uma atividade também muito boa, que era estudar. Não importa, né? No caso, é importante ela saber começar e terminar uma certa atividade, tá bom? Mesmo os pequenininhos, a gente pode incentivar isso a eles, para que eles saibam que eles têm que começar e terminar, ter o hábito de fazer isso, tá? Isso aí já vai começar a desenvolver a virtude da perseverança. Então, assim, também não adianta a gente se apegar em todas as picuinhas, em todas as coisas, né? Que, mais uma vez, a gente vai tornar nossa casa uma casa chata, né? E não é isso que a gente quer ter um lar feliz, né? Então, cuidar também nas coisas que você vai exigir que ele termine, né? Que ele comece e que ele termine, tá bom? Então, por exemplo, para os pequenininhos, a gente vai querer que eles concluam as brincadeiras que eles começaram, que cumpram as promessas que fizeram, que comam de tudo que tem no prato, né? Não precisa comer o prato todo, mas de tudo, um pouco, né? Tudo isso vai fazer com que ele tenha o hábito, ele adquira o hábito com o esforço, né? Comece a moldar pelo esforço, a ser moldado pelo esforço. É absurdo pedir a um filho que se esforce sem lhe dizer em que é para se esforçar, né? Então, assim, se não tiver a nossa exigência, ele não vai saber o que é importante para ele fazer, de fato. É importante que eu comece e termine de arrumar meu quarto, mas por quê? Estudar matemática parece ser mais importante. Na verdade, você quer que ele aprenda a começar e terminar. Essa é uma visão que eles não têm, né? Que você vai ter que dar para eles, por exemplo, tá? O prolongamento no tempo, aí aqui a gente entra muito na virtude da constância, que não é o nosso objetivo, né? Mas essa é a capacidade de você perseverar no tempo, né? Então, entra também na virtude da constância. Eu vou lá para a página 110, né? Isso é um minutinho. Oi? Isso. Uma visita, o meu baby. Cadê os fatores? O quê? Taxímetro. Tá lá na gaveta, na primeira gaveta. O Henrique acordou. Então vamos lá. Uma criança pequena precisará ser orientada para objetivos que não se encontrem a uma distância muito grande em termos de tempo. Então, por exemplo, não adianta você pedir para o seu filho, meu filho, você vai tirar boas notas o ano inteiro e no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. É muito grande, né? É uma distância muito grande, a depender da idade do seu filho. Então, você tem que ter objetivos mais curtos, a curto prazo, para que ele consiga executar, senão fica muito difícil, né? É preferível propor-lhe que tenha melhor nota na próxima avaliação de determinada disciplina,
e depois ajudá-lo a empregar meios necessários para este fim e ajudá-lo de fato, né, para que ele consiga. Porque assim, é importante que você ponha metas e que ele veja que ele é capaz de cumprir, tá certo, gente? Então, sem metas muito grandes, que ele se frustre mais do que ele seja capaz de cumprir, tá bom? Então, ele fala alguns exemplos. Ele fala alguns exemplos, ó. Podemos centrar a atenção dos filhos principalmente no objetivo, na tarefa ou na pessoa, sem esquecer outros aspectos. Propor a um filho que tente desenvolver um aspecto de uma virtude, por exemplo, né? Então, um objetivo relacionado a uma pessoa, uma tarefa ou a uma virtude. Centrar as atenções do jovem no cumprimento de uma tarefa, indicando claramente o que você espera dele no processo. Centrar as atenções do jovem numa pessoa de maneira que ele faça alguma coisa concreta para ajudar, ou sugerir possíveis resultados finais. Então, assim, gente, não adianta propor metas ambiciosas demais que eles não consigam cumprir e nem metas abrangentes demais, né? Ah, vou salvar o planeta. Não, o que é que você vai fazer para salvar o planeta, né? Então, vamos ver, né, o que você vai ser capaz de fazer aqui na prática, né? Então, outras dificuldades é a inconstância, isso aí todos nós temos, a questão do prolongamento no tempo, quando a tarefa demora muito, são dificuldades. E também quando o adolescente precisa se abster de outras atividades. Então, por exemplo, ele precisa brincar menos, né, com os amigos, jogar menos com os amigos para poder estudar, né? Então, essa troca também é uma dificuldade que ele vai ter que enfrentar, né? Para ultrapassar essa dificuldade, é preciso, por um lado, desenvolver nos jovens um certo sentimento de orgulho e arranjar maneira de eles viverem ou sentirem a importância daquilo que lhes é proposto. Então, por exemplo, quando eles executarem as atividades, a gente manifestar realmente o nosso orgulho por eles terem conquistado determinadas coisas, tá? É importante impedir que os fracassos pesem excessivamente na consciência dos jovens se as coisas não ocorrerem bem. Será preciso dizê-lo, esclarecer as razões e animá-los a recomeçar. Então, não adianta também, o jovem tende, por exemplo, a mergulhar no fracasso com muita intensidade. Então, a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso e direcionar, né? Para que ele seja capaz de se animar e recomeçar. Outra coisa que ele fala, que é importante a gente ajudar os jovens, os nossos filhos adolescentes, é se antecipar às dificuldades. Então, por exemplo, ele fala assim: mamãe, por exemplo, passar no vestibular, na faculdade, né? Eu quero muito isso. Tá certo, filho, mas você vai ter que ter algumas horas a mais para estudar e tal. Vai ser difícil, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas, mas você conversar com ele para que ele se antecipe às dificuldades e seja capaz de elaborar isso já com antecedência. Vendo isso, ele vai ser mais fácil para ele vencer e vencendo os desafios. Para a gente quase terminar, eu vou passar 10 minutinhos, tá, gente? Já vou pedindo desculpas. Então, assim, tem uma parte que é muito boa na página 114, que é: quando devo ajudar? Então, a gente sempre fica em dúvida, né? Será que eu ajudo nisso? Deixo ele fazer sozinho, né? Para que ele cresça, para que ele se desenvolva, jogo ele para o mundo, como é que eu faço, né? Então, na página 114, ele fala de ajudas necessárias e desnecessárias. Como a perseverança e a prudência devem andar juntas, é importante que eles sejam capazes de consultar outras pessoas. Isso daqui a gente também tem que ensinar aos nossos filhos a quem eles devem recorrer. Por exemplo, se eles estão com problema na escola, na matemática, na faculdade, por exemplo, né? Enfim,
Não é necessariamente aos pais que eles vêm pedir ajuda, muitas vezes os pais não sabem, mas é um professor, né? Um professor que eles confiem, né? Se eles estão com problema de cunho moral, de discernimento vocacional, pedir ajuda, por exemplo, a um diretor espiritual, não é um amigo que vai dizer esse tipo de coisa, né? Mas a gente fazer com que ele também seja capaz de saber a quem ele vai recorrer, a quem ele vai pedir ajuda. Então, assim, as crianças pequenas, elas precisam muito da orientação dos pais, mas à medida que vão crescendo, isso vai diminuindo. Então, ele fala aqui, ó, tem uns níveis que nós devemos agir para orientar os filhos. Então, o primeiro nível é dizer o que ele tem que fazer. O segundo nível, esclarecer a situação para que ele tire as dúvidas e as próprias conclusões, e ele tente fazer por ele mesmo. E o terceiro é não aceitar o convite para orientar o filho. Então ele fala, né, por exemplo, se o filho pede ajuda por preguiça ou comodismo, você não vai se entregar àquilo, né? Se você sabe que ele sabe fazer essa tarefa, que ele só tá com preguiça, é você dizer, poxa, filho, você tá com preguiça, né? Então vai lá, faz, né? Você, se você for ajudar, vai alimentar, né, essa coisa da preguiça. Então, se ainda assim o filho não consegue identificar suas hipóteses e ultrapassar o obstáculo, aí você vai fazer ele analisar a situação, você vai conversar. Meu filho, você não está conseguindo isso porque você está com preguiça. Então vamos lá fazer devagarzinho, você vai conseguir. Aí você analisa a situação. Você poderia fazer dessa maneira agora, desse jeito e tal. Mesmo assim, se ele não conseguir, aí só depois que você intervém, né, e diz o que é para ele fazer. Mas fique atento a não para não pular logo isso, né? Diante de um problema que nosso filho tem, que nossos filhos tenham, a gente não direcionar logo para o que ele vai fazer, né? Ah, tô com um problema na escola com um amiguinho, né? Poxa, filho, como é que você vai resolver isso, né? Vá lá, resolva, converse com ele. Aí ele vai, não, papai, não consegui resolver. Filho, aí analisa a situação, deixa ele tirar ideias, né, de como de repente ele pode fazer aquilo para ele tentar, tá? E no final, se ele não conseguir, você direciona. Não é fácil, tá? Vai depender de cada situação, enfim, mas para a gente ter esse exercício de já, a partir de agora, se preparar para essas situações, tá? Porque assim, gente, é muito difícil quando chegar uma situação a queima-roupa. Mas se a gente já for pensando, já processando essa informação, quando chegar, a gente já vai estar um pouco mais preparada para agir, tá bom? Então, aqui, ó, é preciso deixar que eles comecem a fazer as coisas com menos apoio. Mas o problema tem duas vertentes, porque não se trata apenas de dar a atenção adequada aos jovens, mas também de os ensinar a pedirem a atenção adequada à pessoa idônea. Aquela história que eu falei para vocês, né? A quem eles vão pedir ajuda. Isso a gente também tem que orientá-los, tá? É... Nesse sentido, existe um objetivo que é totalmente pessoal e intransferível. Um objetivo onde eles vão ter que trabalhar por eles mesmos e a gente não vai poder ajudá-los, que é o quê? É dar glória a Deus através da vida deles. A gente vai poder fazer muitas coisas pelos nossos filhos, mas realizá-los como seres humanos, né? Como filhos de Deus, dando glória a Deus através da vida deles, isso a gente não vai poder fazer, né? Então, esse é um objetivo que eles vão carregar por toda a vida. Então, para a gente finalizar de vez o livro, eu queria ler algumas partes do último capítulo, que é a perseverança no desenvolvimento da vida cristã. Gente, assim, uma vez que se persevera na vida cristã, isso vira a bússola de orientação para a aquisição de todas as virtudes. E a perseverança vai entrar sendo, né, o grande sustentáculo de tudo isso. Então, assim, como dissemos, há duas dificuldades que se podem colocar a perseverança no desenvolvimento da vida cristã.
Em primeiro lugar, o objetivo nunca se alcança neste mundo. Então, isso é muito complicado, né? Você dizer que, por exemplo, o objetivo da sua vida, meu filho, o objetivo da sua vida é a santidade. Mas é complicado porque não é um objetivo que ele vai acontecer aqui na Terra, que ele vá se realizar aqui na Terra. A gente passa a vida inteira lutando, e quando a gente morre, que a gente tem a possibilidade que isso se concretize. Então, de fato, isso é muito difícil de ser assimilado, né? A gente jogar para o adolescente, por exemplo, que o objetivo dele é esse, né? Essa é uma dificuldade. Nunca podemos dizer, já atingi o objetivo, né? Isso nunca vai acontecer, né? Então, essa é a primeira dificuldade. Em segundo lugar, há uma quantidade imensa de tentações que objetivamente nos afastam do caminho previsto. Contudo, o fim, a santificação pessoal e a santificação dos outros, é imensamente claro e contamos com abundantes ajudas para alcançá-los. Então, assim, o nosso objetivo para fechar realmente a nossa temporada, né? O nosso objetivo como mães é fazer com que os nossos filhos assimilem de fato isso, né? Que o objetivo da vida deles é a santificação, né? É darem mais glória a Deus com a existência deles. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas que esse caminho não será trilhado sozinho e tem alguém que mais do que nós deseja isso, que é Deus. Então, ensinar para eles o objetivo da vida deles e que eles nunca estarão sozinhos, que eles vão receber todas as graças que serão necessárias para isso. Basta eles quererem, eles fazerem a parte deles, eles lutarem, né? Então, recorrer aos sacramentos para aumentar a graça, podemos receber direção espiritual, podemos aprofundar nas verdades da fé mediante ao estudo e, sobretudo, podemos pedir ajuda incessantemente a Deus. Gente, esse comportamento aqui, para que os adolescentes, por exemplo, eles assimilem, eles vão ter que ver muito presente na nossa vida, né? Porque do contrário, vai ficar muito vazio, né? Eles não vão conseguir assimilar essas coisas tão difíceis se eles não enxergarem em nós pessoas que estão lutando, que também acreditam nisso, né? Que também têm uma unidade de vida que quer conquistar a mesma coisa que a gente está ensinando para eles, né? Então, mais uma vez, o livro A Educação das Virtudes Humanas e sua avaliação, muito voltado para professores, para os pais, mas na verdade é voltado para a gente, né? É o convite à reavaliação, para que a gente também mergulhe nessa conquista das virtudes. E os nossos filhos, no fim das contas, nós vamos ser companheiros de caminhada, né? A gente luta para as nossas, dá força para que eles lutem as deles, e no final todo mundo vai estar lutando junto, né? Para conquistar. Então ele fala lá no final: as crianças pequenas terão que lutar para ultrapassarem pessoalmente suas relações, para ultrapassarem pessoalmente nas suas relações com Deus. Não convém facilitar demasiadamente as coisas. Não convém dar ajudas desnecessárias. Se no desenvolvimento da virtude da perseverança, que é um apoio para as outras virtudes, os jovens cumprem, por amor a Deus, já estão a fazê-lo pela motivação mais elevada de todas. Deste modo, a virtude adquire um sentido pleno e os jovens estarão em condições de receber aquela graça específica de que precisam para desenvolver as virtudes humanas com eficácia. Então, como eu falei para vocês, se a gente consegue, né, direcionar os nossos filhos para a verdadeira motivação de tudo, que é o nosso amor a Deus, a gente dá para eles tudo que eles precisam para conquistar as virtudes, né? Porque eles já têm a motivação principal, né? Então é isso, meninas. Fica aí essa mensagem.
A gente estudou tudo de virtudes, mas ela se resume a esse capítulo último aqui, da virtude da perseverança, que é fazer as coisas por amor a Deus. Se nós lutamos para sermos melhores, mas o nosso objetivo é amar mais a Deus, a gente vai ter realizado o nosso objetivo na vida, né? E com isso, transmitir também, pedir a Deus que a gente consiga transmitir isso aos nossos filhos, tá bom? Desculpa aí, passei 8 minutinhos, mas fiquem à vontade para falar. Muito obrigada, guerreiras, guerreiras Jedis. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algumas coisinhas. Minha maior dificuldade, quero sempre fazer tudo do meu jeito e não aceito ajuda. É por isso que a gente está aqui, a gente está sempre correndo atrás e reavaliando. Acho que é isso, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Digam aí. Se não, muito obrigadas. Muito obrigadas. Muito obrigada, meninas. Principalmente a minha querida Annelice e a minha querida Patrícia, por terem organizado, né, toda essa temporada aí. Muito obrigada a todas, tá bom? Então, continuam as férias pelo mês de janeiro e a gente vai dar notícias do clube, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau.